Bom dia, pessoal, são 9h30. Antes mesmo da gente começar, eu acho que ficaria melhor para o projeto que eu tenho hoje aqui de manhã, nós nos juntarmos em pequenos grupos. Então fique à vontade para fazer uma bagunça santa com as cadeiras, tá bom? Ou fique próximo de um grupinho, talvez você tenha que virar sua cadeira para ficar de frente com outra pessoa. É isso aí. Vamos, pode fazer, pode bagunçar. Então fiquem mais juntos. Pode, do jeito que vocês quiserem hoje. Pode ser grupos de quatro pessoas no máximo. Aí. Pode ficar. E aí qualquer coisa, pode ficar. E agora mesmo, comecinho, não é tão necessário o grupo, mas é para já no meio vocês vão entender. Então, ok, hoje é a nossa penúltima aula da Escola Bíblica de 2024 e eu queria agradecer em primeiro lugar a cada irmão que dedicou o seu tempo e de seus recursos para viabilizar um bom ensino aqui para a nossa comunidade. Eu também queria, em segundo lugar, e a ordem aqui não tem nada a ver com importância, eu quero agradecer os irmãos que domingo após domingo estão presentes na Escola Bíblica para aprender, participar e agregar com os outros irmãos. Eu gosto muito do ambiente de sala de aula e posso dizer que as oportunidades que eu tive nas escolas bíblicas em que eu participei, elas foram grandes influenciadoras para despertar o meu desejo de estudar mais profundamente as Escrituras. E, por fim, obviamente que eu agradeço ao nosso Senhor, o grande responsável por tudo que tem de bom, por tudo que acontece de bom no nosso meio e em nossas vidas. Então, a ideia é, vamos orar a Ele, tanto em agradecimento quanto em petição, para que o nosso tempo nessa manhã seja produtivo e valioso, para sermos melhores servos do reino, que nós fazemos parte por causa de Cristo, nosso Salvador, o único Salvador. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos e podemos refletir, podemos pensar com base na Tua Palavra. Obrigado por termos ela na nossa língua, por podermos entendê-la. Eu peço ao Senhor que continue iluminando os nossos corações, os nossos olhos para compreendê-la. E peço, Pai, para que hoje seja um tempo de encorajamento e inspiração para utilizarmos o evento do Natal como oportunidade, tanto para queremos aprender mais do Evangelho, quanto também para falar mais dele às pessoas que o desconhecem. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Nesse ano, nós tivemos muitas oportunidades, muitas chances de aprender e reaprender muitas coisas, mas tem uma palavra que me chama mais atenção do que outras, e que foi repetidamente dita nesse ano, e não somente na IBD, como nas mensagens do culto. Que palavra vocês acham que é? Evangelho. Nas aulas de EBD que temos aqui, geralmente os professores eles fazem o papel de expositores, eles expõem o conteúdo e respondem as perguntas que surgem. Hoje a proposta é diferente. A ideia da aula de hoje eu vou começar revisando com vocês o significado de Evangelho. E serão vocês que inicialmente me dirão o que significa o conteúdo do Evangelho. Depois nós vamos relacionar o Natal com o Evangelho, e mais uma vez é vocês que começarão. E em terceiro lugar e último, nós vamos pensar juntos sobre como podemos, até o dia 25, produzir algo que apresente o Evangelho para algumas pessoas. A ideia é nós presentearmos as pessoas com a única informação que, quando crida, transforma eternamente a vida daquele que creu, daquele que teve fé. A ideia é usarmos esse momento, esse tempo de Natal, como ponte
para apresentarmos o Evangelho. E nesse ponto eu vou apresentar para vocês algumas ideias para somar as ideias que vocês vão produzir. E se der tempo, eu quero até mostrar como a inteligência artificial pode nos ajudar nesse trabalho. Então, vamos começar. Revisão do significado e conteúdo do Evangelho. É bem provável que você queira usar a sua Bíblia no seu celular, mas eu gostaria de te encorajar aqui tem várias Bíblias que são usadas, que ficam ali no nosso cantinho. Se você não trouxe uma Bíblia, eu gostaria de dizer para você usar uma dessas daqui. Pode ser? Dani, você pode me ajudar com isso? Veja quem quer. Claro, de novo, pode usar sim a do seu celular, mas eu gostaria muito, como exercício que nós temos, de que você não ficasse consultando exatamente agora ou de primeira a questão do que é o Evangelho no Google do seu celular, por exemplo. Eu gostaria que você, dentro do grupo que você está, e se você não está em nenhum grupo, se aproxime dele. Lino, fica à vontade com o nosso pequeno Joaquim, tá bom? Mas Josué, Laís, pode ficar aqui no grupo, tá bom? Mas conversem. Ou Lino, se você até quiser só para ouvir, ficar mais pertinho tá bom? Beleza. Então a pergunta é, o que vocês vão conversar nesse grupo? Vocês vão discutir. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Qual é o conteúdo do Evangelho? O que é que eu tenho que falar para uma outra pessoa para que ela, entendendo, creia e pela crença seja salva? Vocês entenderam a pergunta? Entenderam? Entenderam aqui? Entenderam aí? Tá. Conversem. O que é o Evangelho? Mas não somente conversem. Lembrem de passagens bíblicas que remetem ao significado do que é o Evangelho. Então, se você se lembra de uma passagem, como eu disse, evite a priori ficar procurando no Google o que é o Evangelho. Tenta se lembrar. Talvez você se lembre, talvez você queira, vai lá, João 3,16, eu já falei Tem coisas do Evangelho ali presentes. Nós estudamos Atos, várias narrativas de Atos apresentam o Evangelho. O que é o Evangelho? Vai lá, 5 minutinhos. Vocês. Então vamos lá, gente, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Algum elemento do grupo que quisesse falar. Eu sugiro que se você puder falar a partir de um versículo, de um trecho bíblico, seria melhor. Tá, então eu tô num banquete, numa ceia de Natal, e tem uma pessoa que não sabe a respeito do Evangelho, e eu chego para ela e digo, olha, você precisa deixar essa vida que você tem. Você fica, nossa, só vejo você aí embalada, só vejo você aí querendo curtir a vida. E cara, se você quiser ser aceito por Jesus, você tem que parar com isso. Eu preguei o Evangelho? Por quê? Não, primeiro, eu preguei ou não preguei o Evangelho? Não. Ok, vocês estão dizendo que não. Por quê? Oi? Qual foi o foco? O que você falou, Rogério? Qual foram as suas palavras? Mas o Evangelho não é uma mudança de caráter na vida das pessoas? Ok, como consequência de algo. Pessoas são capazes de mudar as suas atitudes, seus comportamentos sem o Evangelho? Sim. Mas isso não é o Evangelho. Tá bom.
Então, é isso mesmo que vocês disseram. O Evangelho, ele é essencialmente essa obra de Deus ao olhar para a sua criação, em especial os seres humanos, a sua obra especial, a coroa da criação, e perceber que nós somos falhos, nós caímos, nós somos carentes de Deus, e ao entender isso, nós entendemos que não conseguimos pelas nossas próprias forças nos religarmos à religião, nos religarmos a Deus, e nós precisamos de um Salvador. Esse Salvador, o único Salvador, é Jesus Cristo. Ainda que ele não tivesse nascido ou tendo sido encarnado há cerca de 2000 anos atrás, todo aquele processo do Antigo Testamento mostrava para um Salvador. Desde quando Deus disse de que haveria uma semente daquela mulher que pisaria na serpente. Então toda essa história do Antigo Testamento, ela caminha para um Messias, para uma pessoa que faria a diferença, uma pessoa que realmente salvaria, e não salvaria somente de uma opressão como houve no Império Romano, de que os judeus eram servos, escravos dentro daquele império, mas de uma salvação que contemplava o ser humano como um todo, tanto na sua vida social quanto na sua vida espiritual. E a morte e a ressurreição de Jesus é a chave dessa salvação. Porque o texto bíblico nos ensina de que quando nós cremos na obra dele, quando nós cremos na pessoa dele, nós usufruímos dessa possibilidade. Qual possibilidade? De sermos perdoados por Deus. E como consequência desse perdão, nós podemos viver eternamente ao lado de Deus. Esse é o Evangelho. E aí está chegando o Natal. E aí eu pergunto para vocês, mas o que é o Natal? É tão difícil assim, gente? O que é o Natal? Nascimento de Jesus. Tá, eu não vou ficar discutindo com vocês se foi dia 25 de dezembro ou não, não é essa a questão. A questão é o que o dia 25 de dezembro significa, tanto para nós quanto para a nossa sociedade e para tantas outras sociedades. Então, 25 de dezembro significa o nascimento de Jesus. Mas qual o significado do nascimento de Jesus? Esperança de libertação. Ótimo. O que mais? Lucas capítulo 2. Alguém quer ler? Pode ler, por exemplo, os versículos 10 e 11. Então chega um anjo, os pastores estavam ali cuidando dos seus rebanhos. Um anjo aparece e diz: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E depois o texto continua. O que acontece? Aparece uma multidão de seres celestes dizendo... Exatamente, e depois o que esses pastores fazem? Eles vão até Belém, que era a cidade de Davi, e lá encontra numa manjedoura aquele pequenino menino recém-nascido. É esse o Salvador. E eles contam para Maria e para José o que tinha acabado de acontecer, e eles ficam estupefatos, ou eles ficam admirados com toda essa história. O Natal é esse momento, por que não dizer maravilhoso, mas que de alguma forma tem sido ofuscado pelos elementos culturais da nossa sociedade. É um tempo que muitas vezes pensamos mais em, talvez, decorar o nosso ambiente do que de fato mostrar o brilho que existe na figura e na pessoa de Cristo. Ou porque estamos preocupados em muito mais dar presentes que podem ser embrulhados do que propriamente presentear com a informação que há pouco vocês disseram para mim conhecer, o próprio Evangelho, e de que faz uma diferença na vida daqueles que creem. Como é que a gente pode então
numa frase ou numa conversa, relacionar o conteúdo do Evangelho com o Natal que nós entendemos ser o nascimento de Jesus Cristo. Ok, ótimo, são ótimas ideias, né? Então, será que isso surge de forma natural? Será que essas conversas surgem de forma natural? É assim com vocês, no ambiente de, sei lá, trabalho, familiar? Não é. Então, que tipo de postura será que nós deveríamos ter, se é que nós queremos apresentar tanto apresentar quanto presentear esta informação às pessoas do Evangelho? Exato, eu queria ouvir isso, né? Exato, e é essa palavra mesmo que eu queria escutar, né? Ser intencional, talvez você pudesse dizer, ser corajoso, porque você precisa, se você ficar parado, os diálogos não se desenvolverão. Eu acredito, inclusive, que Satanás trabalha nisso, para que as pessoas continuem desinformadas. Porque eu acredito no que a Júlia falou. Eu acredito que se você perguntar para as pessoas o que é o dia 25 de dezembro, a maioria delas vai dizer que é o nascimento de Jesus Cristo. Mas o que essa pequena informação tem a ver com o resto do conteúdo que essa pessoa tem para ela? E eu não acredito, de forma geral, que as pessoas entendem o significado do nascimento de Jesus, ou do Natal. Bem observado, Sérgio. Vocês entenderam o que ele disse? Até o complemento do que é Feliz Natal, que o seu Natal seja isso, seja aquilo, seja isso. Você vai falar alguma coisa, cara? Eu estou assim mesmo. O Natal ele é ligado a muitas coisas boas, cada vez mais. Época de família, paz, amor, alegria. Só que assim, às vezes a gente vai nessa onda, a gente também associa isso e deixa de talvez assim, a oportunidade de falar para a pessoa, sim, época de paz e alegria, mas sabe qual é a verdadeira alegria? O que realmente me traz alegria? O que realmente me traz paz? Como que esse nascimento de Jesus que está cada vez mais ficando realmente tem sentido e pode estar ligado a toda essa alegria e paz e amor que as pessoas procuram. Agora eu vou voltar para outro livro bíblico que a gente já estudou, né? Quando a gente falava de Eclesiastes, a gente falava, essa é a vida debaixo do sol. Quer dizer, debaixo do sol, a gente conhece e consegue desfrutar desses valores divinos de amor, de paz, né? Mas se a gente desvinculá-lo daquele que dá tudo isso para a gente e de forma plena, a gente acaba perdendo um dos, pelo menos, propósitos deste relacionamento que nós devemos ter com o Senhor, ou mesmo o propósito de vida, né? Há pouco eu estava reunido com um grupo aqui, a gente conversando sobre aconselhamento bíblico, e é possível você dar conselho para uma pessoa dizendo valores cristãos, mas se esses valores cristãos forem desvinculados daquele que apresenta ou dá origem desses valores, a verdade é que a pessoa pode melhorar em várias áreas de sua vida, mas no final ela vai retornar ao pó. E se ela só foi com os valores cristãos sem o Cristo, ela não vai desfrutar de uma vida eterna. Às vezes, nós acabamos mascarando dificuldades que nós temos, e nós nos esquecemos de olhar para cima e perceber que existe um Criador. E talvez a tarefa que poderíamos ter, e eu diria deveríamos ter, no dia, ou próximo a esse dia de 25 de Natal, é ajudar as pessoas a olharem para cima do sol, para o além do sol, para cima do céu, e perceber que há um Cristo, perceber que há um Deus, perceber que há um Deus que se importa tanto, que enviou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Beto?
E sabe, muitas dessas coisas, Beto, né, elas são, como a Karen estava dizendo, são boas. Quer dizer, se eu tenho um comércio, por que eu não vou aproveitar de um feriado como o Natal para ganhar mais dinheiro? Se tem um Natal e culturalmente, nossa, eu pelo menos, né, na minha casa, a gente olha o Natal de forma especial como um encontro para a família. É uma oportunidade muito boa para a família. Estar junta, celebrando, rindo. Eu não posso negar que isso é uma coisa boa. E que se alguém responder, não, Natal é uma época em que as famílias se encontram, ótimo! Ótimo que tem um feriado, uma oportunidade para fazer isso. Mas o Natal não é isso. Rose? Uhum. Eu vou pegar esse gancho e vou entrar no terceiro ponto, aqui na parte 3 que eu tenho com vocês. Que é o quê? Pensarmos em formas, gente, prática. De fato, adoraria que tudo que nós pensarmos aqui de alguma forma te incentivasse a, nesses dias que ainda temos até o dia 25, pudesse ser produzido algo, mesmo que seja uma ideia para se colocar em prática, para que a gente pudesse compartilhar do Evangelho. Associando ao tema do Natal, agora não é São João, agora não é Páscoa, agora... Né? E o que a Rose deu é de alguém que realmente olhou para essa situação. Nossa, isso é excelente, Rose, excelente escutar esse tipo de exemplo. Então, o que eu pensei aqui? Eu queria que vocês então usassem a criatividade para realmente alguma coisa exequível, tá? Exequível. Para que a gente pudesse... Pensa em algo, pensa no grupo. Poxa, hoje é dia 22. Né? Quarta-feira é dia 25, tem alguns dias. O que é que eu posso fazer? O que eu e meu pai, ou eu e minha esposa, eu e meu filho, o que eu posso fazer para que estabeleça você, o público-alvo? Tal pessoa, tal quarteirão, tal loja, tal não sei o que, pudesse escutar do Evangelho. E não como eu tinha dito antes, vocês falaram, não é o Evangelho, não é simplesmente apresentar que esse Natal seja cheio de brilhos, que esse Natal seja de muita paz no seu coração. Tá? São ótimos desejos, mas isso não é o Evangelho. Então pense um pouquinho, vamos lá, 5 minutos, tá? Ideias, toró de palpite no seu grupo aí, sobre como é que a gente pode, como é que você pode, tá bom? Vamos lá, 5 minutos. Lembrando, o Natal está aí, essa é a ponte, esse é um instrumento que a gente... Então vamos lá, gente. Grupo Oeste, aqui ó, vocês, Oeste, meu Oeste, minha esquerda. Quer só dizer uma ideia, uma só, tá bom? Para depois a gente escutar um outro grupo. Ok, peraí, você fala, a gente vai voltar. A gente vai voltar, peraí. Aqui no central, aqui. Ok, zap, panfleto. E aí? Alguma ideia? Ela saiu, né? Pulou fora. Sobrou para alguém aí. E aí, Josué, fala aí pra gente. Presente eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. É isso. Normalmente assim, para mim, né? Sempre a gente vai estar na casa do meu tio, então sempre chamam para dar uma palavra e tal, ser mais incisivo, né?
Sim, entendi. Nós tivemos uma confraternização recente e depois eu fiquei, porque eu nem estava esperando, era da academia, né? A gente foi. Aí eu disse, não, Sérgio, vai fazer uma oração. E era uma oportunidade. Aí eu não me. Aí eu só orei, mas. E acho que não tinha nenhum evangélico lá. E assim, foi uma oportunidade que eu poderia ter dado. Tá, Natal tá chegando. Sim. Aí depois eu fiquei com esse sentimento que falhei, né? Não, isso me faz lembrar e de comentar com vocês, eu acho que vocês sabem disso, talvez seja chovendo uma olhada, mas de fato, né, o Natal, ele nos dá maior abertura de poder falar de Cristo. Você não vai falar, de repente, sei lá, 31 de outubro, é o dia das bruxas, né? Você tem menos abertura, talvez no São João, você tem menos abertura, mas o Natal já está na mente das pessoas uma figura de Páscoa também, né? O que eu ainda acho que as pessoas conhecem menos ainda o significado da Páscoa, mas só pela representação do bebê Jesus, né, já é uma ótima coisa. Vai lá, diga. Ok. Quer voltar naquele grupo? A Carmen queria falar o que a Júlia... A ideia da Júlia é que no dia da comemoração em família, passamos um mural de gratidão, só que gratidão, como diz Pedro, meio evangelista, é meio intencional, totalmente intencional, mas com evangelista. Ok. A gente vai fazer isso. Apesar de que são poucos os que não são cristãos. Mas é sempre bom reforçar, porque eu estava falando para a Karen que sabe, não sabia, mas a figura do presépio aqui é muito ligada à doutrina católica, à Igreja Católica. Geralmente os cristãos batistas, os ditos evangélicos, não usam presépio. Você sabe o nome da pessoa que faz presépio aqui? Presepeiro? Não. Armando Nascimento de Jesus. Tudo bem. Foi pior. Tá bom. Grupo do centro aqui. Alguma outra? Não, a gente falou que na nossa família, né, a gente passa uma parte do tempo com a minha família, que é predominantemente cristãos, e a família de Kécio, que a maioria não é. Né? Então, assim, com a minha família é mais fácil, porque a gente até conversa sobre o assunto. Né? Minha mãe é quem ainda não se definiu, então, assim, eu falei, enquanto a gente está ali cozinhando, eu estou falando alguma coisa para ela, e já com a família de Kécio é sempre assim, na hora de abrir a ceia, que tem que ser meia-noite, vai Kécio, ora, sempre é. Kécio que ora, né? Então foi a gente plantar essa oportunidade nessa hora, né? Porque é um outro contexto, assim, é totalmente decoração, árvore de Natal, presente, Jesus não aparece, a não ser... Tem um presente lá. Tem o presépio. E a hora que Jesus aparece é na hora da oração de Kécio, né? Que é sempre ele que é chamado para fazer a oração. Sabendo isso que a Carmen falou, né? Esse presépio normalmente está presente no Natal, principalmente na casa de católicos. Foi que você está alguém que viu lá o presépio, pergunta? Presépio, Exatamente. o que aconteceu nesse dia? Fala do seu Armando, isso. E nessa ocasião, eu fico pensando, eu tive uma vez um evento em que o casal fez bodas de ouro, 50 anos de casado, né? E uma pessoa foi convidada para orar, mas eu acho que ela ficou com vontade que ela queria ser a pregadora. Uma oração de 15 minutos. Então, Kécio, aproveita, se é a única oportunidade, cara, você prega, Senhor, estou aqui.
né? Já... Na história do presépio, assim, eu ouvi uma vez a explicação do presépio, né? E o cara se lamentando, porque era um judeu, né? E ele estava se lamentando porque e eu aprendi com ele o significado do presépio. O jumentinho que está lá no presépio, por conta da passagem do profeta que diz assim, até o jumento reconhece o seu dono, mas você, Israel, não reconhece o seu Salvador. Aí o jumentinho foi colocado lá por um dos tapeças para representar exatamente essa questão, porque assim, o Salvador ele é manifesto e você não reconhece. Então, assim, mesmo no presépio, se a gente for estudar o porquê do presépio, tem um simbolismo ali, porque cada elemento, assim, até o jumentinho tem função. Entendi. Aí. Já pensou, Kécio? Vocês sabem o que o jumento representa no presépio? Aí. Mas é que assim, a gente termina se perdendo porque fica um símbolo solto. Então, hoje em dia, mas quando eu vi esse cara, o jumento tem função no presépio. É, mesmo que esse cara tenha inventado as histórias, né? Até. De Natal, dá para ser intencional. Exato. Se vai ser na sua casa, coloca lá uns elementos. Eu estava vendo esse dia, eu não sei se é verdade ou não, de novo, é história, mas a pessoa que inventou, como chama aquele docinho que é um guarda-chuvinha? É o candy can, né? Assim, tem uma bengalinha, né? Assim, um caminho de guarda-chuva, né? Falando que o criador dele era cristão. E a pessoa que ouvia a história num videozinho da internet, mas falando que tinha, e foi intencional que aquilo fosse como se fosse um cajado, né, de um pastor, e que ao contrário é a letra J, né, inclusive que alguns falam das linhas, né, ele tem até um formato, ele tem uma linha mais grossa, 3 linhas mais finas, coisas assim. Até aquilo teria sido intencional pelo criador do doce para que Jesus fosse apresentado. Então, dá para a gente fazer isso? Com certeza dá. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas coisas que há algum tempo eu faço, né? Esse ano eu já dei uma volta com a Mila lá no Abel Barbosa, né? Eu escrevi uma cartinha e fui junto com ela, colocando de caixinha em caixinha, né? Na verdade não deu muito, eu fiz 90, acho que foram 2 ou 3 ruas, né? E eu coloco um QR Code aqui, né? Por quê? Porque hoje eu gosto muito de associar, de alguma forma, porque se eu na minha cabeça simplesmente entrego, claro, eu posso dar essa informação para a pessoa, mas eu quero gerar alguma curiosidade para que ela conheça algo mais. Então esse QR Code às vezes leva para um vídeo, dessa vez levava para a nossa igreja, né? Na verdade, caso queira conhecer um pouquinho mais, né, da igreja. Eu também nessa semana, e vocês vão ver mais isso hoje de noite, porque hoje de noite no culto, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos. Na verdade, nessa semana, eu, Roberto, o Heitor, Pepeu e a Mila, nós saímos para o Paulo Afonso para entrevistar pessoas. E a pergunta era, o que é o Natal para você? Né? E tem então gravado, vocês vão ver hoje de noite um pouco disso, mas o que aconteceu? Em vez de ficar somente na entrevista, assim que acabava a entrevista, a Mila entregava um papelzinho aqui, tá? O que é o Natal? Né? Na verdade, o que eu vou... só para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui esse grupo aqui, a cartinha. O que é o Natal? Né? E é bem rapidinho, aquela pessoa que acabou de ser entrevistada, ela deu a sua resposta e ali tinha alguma coisa. Na internet, a gente acha muita coisa. Isso daqui não é exatamente alguma coisa que a gente entrega para alguém, mas eu vi hoje, mas alguns pastores, eles respondem em podcasts, em vídeos, né, perguntas, e uma das perguntas que fizeram para o John Piper foi: como faço para evangelizar minha família incrédula na ceia de Natal? Né, então aqui é uma pergunta e na verdade a transcrição do vídeo. Quiser passar só por curiosidade. Há alguns anos eu escrevi 12 textos, e eu acho que alguns de vocês, se não todos vocês, têm recebido nessa rede social que hoje eu faço parte, no Substack, sobre o Natal, né, se aproximando dele. E a primeira vez que eu fiz isso, eu acho que foi em 2013.
E eu consegui fazer, com a ajuda de alguns irmãos, 2.000 cópias de um livretinho. E eu distribuí isso no bairro que eu morava, lá em João Pessoa, né? Foi interessante. Aqui eu também tenho 2 devocionais pensando em crianças. Eu tenho um aqui também, esse aqui, o verdadeiro Natal, Jesus Cristo Salvador. Eu vou falar só um pouquinho mais dele, que eu falei para vocês que de alguma forma usaria a inteligência artificial. Como pode ajudar, pelo menos nesses casos de carta. Gente, para vocês terem uma ideia, assim, e eu tenho certeza, a inteligência artificial está bem além daquilo que eu sei do que ela é capaz de fazer, mas eu uso, sei lá, o ChatGPT, por exemplo. Essa daqui, para falar exatamente desse daqui. O que aconteceu? Eu peguei uma mensagem no YouTube de que eu preguei aqui. Não sei se vocês sabem, o YouTube produz uma transcrição da mensagem. Eu copiei essa transcrição e joguei para o Word. Eu sei que o ChatGPT parece que ele gosta mais de PDF do que doc. Então o que eu faço? Eu salvo num PDF. Depois que eu salvei nesse PDF, eu joguei no ChatGPT e falo para ele, dou os comandos para ele. Pega essa mensagem, deixe ela num tom pastoral, devocional, o público é esse, tem uma linguagem simples, taraná. Chega no final, a transcrição, eu falo para eles quantas palavras eu quero, falo no máximo que eu falo que eu acho que 450 palavras. Ele produziu esse texto. Gente, eu acho que ficou muito bem escrito. Não fui eu que escrevi, ainda que eu me coloquei como autor. Eu coloquei, e no ChatGPT tem até um itemzinho lá que você pode falar, quer que acesse a internet ou não, exclusivo na base de conhecimento que você dá. Está aí um texto feito. Ou seja, se você falar assim, poxa, mas eu não sei escrever direito, não tem mais desculpa para isso. Sabe por quê? Você pode escrever assim, você pode falar assim, olha, nessa cartinha, fale que a pessoa precisa de Jesus, de que ele morreu pelos pecados, de que ele ressuscitou no 3º dia, faz uma conexão com o nascimento de Jesus, faz uma conexão com o Natal, produz isso para você. E você pode dar para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu tio, para quem for. Então, eu sei, são várias as ideias, e aqui a gente só colocou algumas, né, do que você pode fazer. Pensando exatamente, por exemplo, da questão de impressão. Gente, sabe, se comprar lá 500 folhas, que seja, você paga R$30 um pacote de folhas. Talvez, se você hoje tem uma impressora, aquelas impressoras que tem bulk ink, né, tem bastante tinta, não sai caro você fazer isso. Né? Eu acho sim que quanto mais pessoal você for, para quem ficou com a cartinha que eu dei na rua, eu falo quem eu sou. Eu falo o meu nome, eu falo a rua que eu moro, por quê? Porque eu estou escrevendo para o meu bairro. Né? Não coloquei o número da minha casa, mas eu coloco ali. Se você tiver mais dúvidas ou quer falar sobre isso, escreve um e-mail para mim. No passado eu já coloquei meu telefone. E você pode até perguntar, e quantas pessoas entraram em contato? Às vezes, ou a maioria das vezes, nenhuma. Algumas vezes entraram em contato. Eu entendo que o convencimento não sou eu quem faço, é o Espírito Santo que faz. O que eu faço é que eu quero apresentar com fidelidade essa informação que Deus nos deu como dever de comunicar às outras pessoas. E eu acho que seria muito fiel da nossa parte estar antenado, especialmente a essas oportunidades como o Natal, para que nós pudéssemos fazer esse tipo de exercício. As pessoas estão mais abertas a escutar. E acredito, de novo, quanto mais pessoal você for, ao ponto de, se você é esse tipo de pessoa, convidar alguém do seu bairro para estar na ceia de Natal da sua casa. Bota mais água no feijão. Feijão geralmente não tem no Natal, né? Mas, né? Aumenta. Quem gosta de comer cuscuz no Natal? Né? Aumenta a quantidade do. Bota mais passa. Oi. Então, cuscuz temperado, aumenta né, um tomatinho ali, enfim, gente, que seja. Vocês concordam comigo? Eu queria então não somente orar sozinho, e talvez eu quero pedir sim para que mais 2 pessoas voluntariamente possam orar, mas
Não somente que isso fique aqui que essa aula ou esse tempo nosso termine aqui, mas que realmente tenha sido encorajador, incentivador para você pensar em alguma coisa. E pensar em alguém, pensar num público, né? Olha, eu vou alcançar os meus colegas de classe, eu vou alcançar a quadra onde está a minha casa, eu vou mandar um e-mail para todos os meus familiares. Eu não sei como que o perfil aqui das pessoas são diferentes, mas o fato é que todos nós de fato temos um mandamento que vem de Deus, é de sermos testemunhos. E nós entendemos, se não totalmente, mas o suficiente da cultura onde nós vivemos para entender o que é mais eficiente e talvez até o quanto a gente está disposto a fazer isso. Gente, ainda temos, e hoje de noite eu vou falar talvez mais sobre isso, nós temos ali o pão diário, vários deles ali. Então a gente vai colocar à disposição por um preço que não paga o custo dele, mas para você levar e talvez presentear pessoas. E talvez você não somente dê esse pão diário, mas você escreve na contracapa, alguma coisinha, ou coloca ali dentro. Mais do que desejos brilhantes para o Natal da pessoa, talvez você queira colocar um desses versículos que nós falamos hoje aqui, que de forma direta apresenta o Evangelho. Talvez você queira se colocar à disposição, se você tem mais dúvidas, eu estou à disposição para... Talvez você saiba de alguém que esse ano foi extremamente complicado. E você foca nessa pessoa, porque no dia do Natal, talvez para essa pessoa, não seja tão fácil. Seja um dia em que talvez perdas, doenças, ou outros elementos, seja que no Natal, com que aquela pessoa passava tantos anos da vida junto com aquela outra, não está mais, e não vai ser fácil. E talvez você pensando nisso possa acolher essa pessoa, ou possa pelo menos se dispor, né, a de alguma forma apoiar essa pessoa na sua dificuldade. Então não faltam maneiras de como a gente pode fazer isso, mas que Deus continue nos dando o conhecimento para que a gente saiba o que é o Evangelho, para que a gente viva o Evangelho e para que a gente apresente, tanto com as palavras, que isso é o mais importante, mas que as nossas vidas também possam ser reflexo daquilo que a gente está dizendo que alcança e transforma a vida das pessoas. Sendo assim, na verdade eu vou fazer o seguinte, queria que uma pessoa de cada grupo, sei lá, oeste, central e leste aqui, uma pessoa pudesse orar, e no final, eu sou a quarta pessoa, eu termino o nosso tempo em oração, tá bom? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos informa, Pai, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ser perdoados, ser salvos pelo Senhor. Pai, que nós tenhamos um coração que realmente entende, Pai, o que é obedecê-lo e nessa obediência, Pai, não somente bater continência, mas desfrutar da alegria que é estar debaixo da Tua vontade. Pai, nos dê a convicção de que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas e parte deste propósito, Pai, de sermos fiéis testemunhas a respeito do que o nosso Salvador fez por nós e por este mundo. Que nós possamos usar o Natal, Pai, como oportunidade para que mais pessoas conheçam e que o Senhor, Pai, na pessoa do Espírito Santo, possa convencê-las e aumentar a nossa família para a honra e glória do Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você quiser ajuda, eu estou disposto para te ajudar de alguma forma, você poder produzir aquilo que você tenha pensado e planejado aqui, tá bom? Tenham todos um bom domingo e até mais tarde.